das coisas, o CPS parte desse princípio. Reconhecer o solo, os solos variam de propriedade para propriedade, mas mesmo dentro de uma propriedade existe uma variação grande de solo. O solo é um ambiente muito complexo, muito diverso. Então, reconhecer o solo, reconhecer a condição que esse solo está, ou seja, um bom diagnóstico, é o ponto de partida para adotar as melhores soluções para aquele solo. Então, o que nós estamos trazendo para vocês aqui é uma das estratégias que foram utilizadas para construir o perfil do solo, para ilustrar um pouco a conversa. E uma estratégia que foi utilizada aqui, ela está representada nesse perfil. Então, esse perfil aqui é um perfil de solo com soja e que traz o que aqui, doutor Tano? O que você nos destaca aqui nesse perfil? Mas eu estava lembrando de uma das tantas lições que eu aprendi com o Casão na convivência, né? Que o Casão convivia num grupo multidisciplinar e ele falou: sabe qual é o problema do grupo multidisciplinar? Que cada um que tem a sua área de formação acha que a sua é a mais importante, né? Mas aqui amigos, e pensando nisso que o Casão falou, por que o solo é importante? Porque tudo que a gente vai fazer na lavoura tem consequência no solo. E o solo tem consequência nas plantas. Então, essa lavoura que vocês estão, me ajuda com os números aqui, professor Rádio. Dezembro e janeiro, quanto é que choveu aqui? Total de dezembro foi 85 milímetros, total de janeiro foi 65 milímetros. 60 com 85? 145, 120, 130. 130. E precisaria de 6 milímetros por dia, 360. Está faltando 200 milímetros. E a temperatura for a menos? Não, temperaturas aí de 38, 39, chegou a 40, né? Principalmente em janeiro, então foram temperaturas altas. Então era pra... Tipo que nem hoje, né? Meu amigo. E aí? E essa lavoura tá boa? Tudo bem que o Daniel vai dizer, mas é a semente na vela, né, professor? Também é a semente na vela. Mas o que tem de diferente de raízes a 2 metros de profundidade? E aí, né, usando um pouquinho, brincando com os gaúchos, porque sou gaúcho, né, filha de gaúcho, alguém pode pensar, mas veio uma soja, né, muito guapa, como diz o gaúcho, muito guapa, uma soja valente barbaridade. Foi isso que aconteceu com esse enraizamento? Não foi. Não foi. É uma soja convencional, como todas as sojas, como outras sojas, e que tem como característica a soja tem uma raiz fraca. Ela não é uma raiz forte. Até nós, estivemos trabalhando com solo, etc., nós consideramos que o soja tem uma raiz fraca. Ela não consegue romper camadas de solo. Assim. E como é que pode dar 2 metros de profundidade? Será que esse solo está fofo? Aí entra um pouco. Esse perfil foi construído. Então aqui teve uma estratégia que tem sido utilizada aqui nessa área e que esse perfil foi construído. Ele está, então, em boas condições. Por que a gente considera que está em boas condições? Porque, principalmente, permitiu o enraizamento da soja. Aí a gente pensa o seguinte, então esse solo deve estar muito fofo, não é? Solo muito fofo, que a gente parte desse princípio. É solo fofo que permite o enraizamento, não é? Então, esse solo, de fato, está muito fofo. Vocês acham que ele está fofo? Vocês acham que está fofo? Não está fofo. Ué. Então, ele está compactado? Não está compactado. Ele não está fofo, mas ele não está compactado. Porque se ele estivesse compactado, as raízes, principalmente da soja, não conseguiriam penetrar. Então, o que ele tem de característica interessante? Ele tem uma característica que é uma porosidade, ele tem uma estrutura do solo que permite esse enraizamento, que favorece isso. Então, quando a gente fala de construir o perfil do solo, na minha opinião, o principal fator que nós queremos preservar no solo é a sua estrutura. A sua estrutura é que nós queremos preservar. Que, para mim, também, na minha opinião, é o principal componente da fertilidade do solo. Então, pessoal, o professor Alex fez uma reflexão. O que é um solo fértil, professor? O solo fértil é um solo que permite que a atividade biológica do solo se manifeste. A gente até usa uma linguagem, o solo é vivo. O solo é vivo, ele tem vida. Né? Se a gente fosse rigoroso, o solo não é vivo. Mas é tanta vida que ele tem no solo que a gente pode considerar como ele ser um solo vivo. E a gente até diz o seguinte, temos que tratar o solo como um ser vivo, porque ele tem muita vida. E a fertilidade do solo é o componente biológico. O que dá fertilidade ao solo é o seu componente biológico. Por muito tempo nós ficamos falando de fertilidade só como um componente químico. Só o fato de colocar adubo no solo estava aumentando a fertilidade. Isso é o que se acreditava há 30 anos atrás. Isso mudou. Depois nós tivemos um momento em que a física do solo também foi reconhecida e é muito importante. E aí falou, bom, mas ela também não é a fertilidade. A química, a boa distribuição de nutrientes, facilita a atividade biológica. A física também facilita ou dificulta a atividade biológica. Mas a fertilidade do solo é essencialmente biológica. Então nós temos que levar em consideração a fertilidade do solo. Então vamos pegar essa camada de solo aqui e vou falar para vocês. Esse solo aqui é fértil. Esse solo é fértil. Por quê? Eu posso dizer para vocês, porque eu estou vendo que é uma estrutura boa,
dos estudos que os microbiologistas já fizeram, nessa quantidade de solo aqui tem microbiologia, bactérias, fungos, protozoários, na ordem de bilhões. Nós temos bilhões de indivíduos aqui trabalhando. Então é nessa lógica que a gente deve propor que se mantenha a preservação da estrutura, etc. Ao longo do tempo, nós temos 3 minutos para contar um segredo para essa turma. Então só para essa turma. Só para essa turma. Falaram que não era para contar para ninguém, mas para essa turma vai contar. É. Então tá. Então aqui esse perfil foi construído, não foi? Certo? Esse perfil foi construído na concepção da construção do perfil do solo. Construiu-se esse perfil. Professor Thelmo, conte o segredo. Então, quando a gente começou a estudar o plantio direto, a gente pensava assim, né? Tem que adicionar 10 toneladas de matéria seca para poder ter atividade biológica, matéria orgânica. E como é que vem as 10 toneladas de matéria seca? 3 toneladas da soja, 7 do milho, 7 mais 3 dá 10. Funcionou? Não funcionou. E eu mesmo escrevi um artigo sobre isso, dizendo que 10 toneladas nós estávamos confortáveis. Mas o conhecimento evolui. E agora nós vamos mostrar para vocês o segredo. 7 plantas diferentes, durante 3 meses, produzindo 14 toneladas. Olha o que eu disse para vocês. A gente, quando começou a estudar o sistema, dizia assim, precisamos um ano para produzir 10. Agora, em 3 meses, você produz 14. E um sistema radicular como esse aqui. Esse aqui é o tablaquiário. 45 dias. 45. Parece uma vassoura que eu vou passar. Isso aqui muda tudo. Que é a estrutura, a agressão. Aí muita gente vai olhar assim, tá, professor, e agora o que a gente faz? Bom, essas plantas aqui, eu devo dizer para vocês, no nosso tempo da colheita, que nós trabalhamos com elas lá na África, né? Mileto, trabalhamos, feijão, calpi, labi-labi, crotalária. Então, nós trabalhamos com isso lá na África. Bom, aqui você associa essas plantas, você vai ter a estruturação do solo, e aí depois o Rui Casal pode nos ensinar aí como é que a gente deita essas plantas e entra aí com um saraquá, entra com um gralha azul, entra com uma semeadora mais mecanizada, sem estragar essa estrutura, preservando ela, e nós vamos chegar lá. Mas o recondicionamento, né, é de cunho biológico. É de cunho biológico. Então nós temos que favorecer a atividade biológica do solo, que começa com as raízes. Que são as raízes que alimentam essa atividade biológica. E assim, os 3 princípios do plantio direto, se bem que não lembramos, há 52 anos que nós decorando isso aí, né? Os 3 princípios. Mínima mobilização, permanente cobertura de solo e rotação de cultura. Qual é o mais difícil de se atingir? Rotação de cultura. Porque a agricultura tem que fazer dinheiro, está difícil fazer dinheiro com essa volatilidade de preço. Então, sempre a gente ficava meio assim, mas não consigo fazer a rotação. Agora, com a estratégia 10, qualquer janela que você tiver de 3 meses, você consegue fazer a adição, a diversificação que você precisa. Depois você já pode colocar mais os insumos biológicos aí e você vai estar no bom caminho. Que é isso que a gente quer. É o que se pretende. E aí, consequentemente, conseguimos ter produtividades adequadas, custos de produção razoáveis, consequentemente, boa rentabilidade. E estabilidade nessa rentabilidade, que é muito importante. Então é nessa linha de raciocínio que a gente vem trazendo aqui. E para fechar isso aqui, chegou o doutor cobertura do solo na área, o Ademir Calegari. Ô, doutor Ademir Calegari, agora sim, agora juntou o time aí dos dinossauros. Doutora Ademir Calegari é a referência em culturas de cobertura no mundo inteiro. Então ele está aqui também, está presente. E quer dar uma palavrinha, Ademir, já que você chegou? Você está tudo esse aqui. Boa tarde, senhores. Senhora, tudo bem? E estamos aqui com o nosso amigo, o professor Harris, aqui, meu orientador de doutorado, foi meu professor, 2006, né, professor? E eu fui seu aluno, então eu estou na escadinha aí. Aqui é um amigo de longa data, conheci ele há 35 anos, quando ele desenvolveu o plantio direto de cebola lá nas montanhas de Itiporanga, em Santa Catarina, comprou as rotas casta aqui do Paraná Velha, quantas? 15. E começaram o trabalho. Em cima de Ebiraca, nas montanhas, vai ter uma professora há 34 anos da Universidade de Santa Maria, já contou para vocês. Rapidinho, vocês viram a história? Acho que vocês, alguns de vocês, quem que não me conhecia aí? Levanta a mão. Só pouca gente. Mas nós estamos nessa história há 46 anos. E daqui a pouco estamos pegando voo junto à tarde. Esse daí na Brasília fora, nós estamos para Minas Gerais. Amanhã, num dia de campo de café, onde eles põem 3 mix de plantas há 4 anos, um em cima do outro, sem herbicida, usando biológico, colhendo 42 sacas de café, vendendo a 2,5, 3,5 no mundo. Café de qualidade. Ou seja, mix de planta, nós estamos há 25 anos nisso, 46 anos com 167 tipos de planta em 51 países. Domingo, se Deus quiser, estamos indo para a Inglaterra e França, em 7 eventos, trabalhando com produtores na Escócia e tal. Mas aqui, né, professor, temos feito trabalhos, Thelmo e tantos outros, a Bela Agrícola, eu sou aposentado de parte, trabalhei 36 anos como pesquisador, lá comecei com técnico.
O meu guru está lá na Alemanha com 86 anos, amigos de muitos aqui, trouxe mais de 60 espécies de planta de cobertura. E dizer para vocês, eles já falaram muito, com certeza, dizer o seguinte, isso aqui é um dos componentes essenciais do manejo sustentável. Nós estamos aqui, eu sou consultor da Renovável, está aqui o gerente, chegou há pouco aqui, nosso amigo Thiago Quirino, está aqui o gerente de Minas Gerais, e nós íamos conversando há pouco, desculpa, vou perguntar, será que essas plantas de cobertura estão dando? Porque teve produtores ontem, eu disse, eu quero ver se eu vejo muito pouco. Thiago Quirino, eu fiz essa pergunta para você há poucos minutos lá embaixo da Renovável. Quantas toneladas foi esse ano passado, 2003, de mix de plantas? São 6 mil toneladas, uma empresa de Minas Gerais. Sabe por quê? Isso aqui funciona. Estimativa desse ano, né, Delmo? Mais ou menos você de 4 a 5 milhões de hectares disso. Então, uma planta, uma veia boa, para você botar ela com centeio, com nabo, com triticário, com tremoço, com ervilhaco, com ervilha, muda a história. Um guandu, um milheto é muito bom, mas se você colocar ele com capim coracana, 2 crotalárias, você colocar ele com trigo mourisco, com plantas diferentes, aí é diferente, ele vai explicar para vocês vão aumentar a biodiversidade. Biodiversidade, oxigenação, isso eles já contaram. Micro-organismos ali vai ter sequestro de carbono. Professor doutor, especialista aqui também, a nossa tese, professor, de 2006, foi de sequestro de carbono. O Bill Hargrove dos Estados Unidos, lembra? Hoje falava cedo com o Correia Chuleta, que é o número 1 do mundo de agricultura regenerativa. Essa é a agricultura que está se praticando no mundo, gente. Tá? A Inglaterra, que nós temos não sei o quê, hoje está bombando a Europa. Então, a América, semana passada, nós estávamos com o pessoal da Guatemala, que estão buscando a cana-de-açúcar. Hoje cedo, o pessoal das usinas. Paulo Renato, nosso amigo das Minas Gerais. Como é que está os mix de planta em cana? Vem crescendo muito, né? O pessoal de cana vem se adaptando, essa rotação de cultura, usando mix, dando ciclagem de nutrientes, cobertura de solo, redução de nematóide. Então, vem crescendo bastante. Biodiversidade, equilíbrio, tudo isso. Então, pessoal, esse é o caminho para quê? Para soja, para milho, para algodão, para sorgo, estamos lá com os japoneses, com sequita, com cenoura, cebola, alho. Pessoal, então, isso aqui é um componente essencial e tudo mais que os professores falaram. Esse é o caminho, não tem volta. Isso no mundo inteiro. O mix hoje está em todos os continentes. A melhor planta de cobertura, lá perto do deserto Saara, lá em Chihuahua, no deserto do México, onde estão criando animais com 230 milímetros. Isso aqui vai funcionar. Hoje estão criando 10 mil hectares, pessoal. Então tem revoluções que nós achamos que precisa 1.000, 2.000 milímetros. Não, não precisa. Certo? Hoje de manhã eu falava com o pessoal do Chaco, Paraguai, 600, 800 milímetros. Florescendo isso aí. Então tem um mix forrageiro, tem um mix no meio do café, tem um mix... Só um mix no café, 7 sacas, 7 mil reais a mais por hectare. Isso é o trabalho de quem? De quantidade de produtores das Minas Gerais. Então, gente, para qualquer cultura, né? E qualquer solo. E a gente fica muito feliz que aqui é o trabalho de 10 anos que vocês estão vendo aí. E qualquer agricultor que tiver 2 metros de raiz de soja, de cana, de feijão, de milho, a gente pode dizer que esse agricultor vai estar com a sua produtividade garantida. Lá na palestra anterior vocês viram o TCP, travar o custo de produção. Aqui é travar a produtividade. Porque aqui, independente do clima, você vai ter pelo menos para pagar as contas. E esse é o gaúcho, ele me está lá.